Boa noite, graça e paz, meus amigos, meus friends do coração. Hoje eu estou aqui para trazer uma palavra para vocês. Eu quero que vocês fiquem bem à vontade. O tema que eu vou falar para vocês hoje é Saia da Caverna. Quem não me conhece, eu me chamo Laísse. Às vezes eu falo um pouquinho alto, às vezes eu falo um pouquinho baixo. Eu não levo muito jeito com o microfone. Eu fico muito nervosa por dentro. Então, se eu gaguejar, errar alguma palavra, vocês levem em consideração. Mas eu quero cumprimentar todos vocês. E quero convidar vocês para abrir comigo lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 3. Nós vamos seguir a série falando sobre esperança, o tema. E hoje nós vamos falar sobre esse tema que Deus colocou no meu coração. Então, lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 1, 3 até o 5. Eu vou ler na NAA, tá igualzinho, E vai falar assim, versículo 3. Elias ficou com medo, levantou-se e para salvar a vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou. Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo do Senhor tocou nele e disse: levante-se e coma. Vamos orar. Deus, eu quero agradecer ao Senhor nessa noite por essa oportunidade de estar na tua casa falando da tua palavra. Quero te agradecer pela vida de cada um que o Senhor trouxe aqui. E eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor fale no coração deles, assim como o Senhor falou no meu. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade aqui para sondar esses corações. Se tem alguém aqui desanimado, Pai, se sentindo preso dentro de uma caverna, que em nome de Jesus que eles venham sair. E que nessa noite, Pai, milagres e maravilhas venham acontecer aqui. Não por mim, porque eu não tenho nada, mas eu tenho a tua presença. E que a presença do Senhor venha fazer muitos milagres. Em nome de Jesus, amém. Podem se assentar. Então, gente, sabe aqueles filmes que começam pelo final para depois ir para o início? Que você vê assim, a parte final, matou a pessoa e você pensa assim, nossa, já passou a cena final no início do filme? Então, hoje eu vou fazer assim com vocês. Eu passei a parte final da palavra para agora eu falar o início. Vocês viram aqui nesse texto que eu falei para vocês que Elias ele sentiu vontade de morrer. Ele estava lá no Monte Horebe, e aí muitas pessoas aqui devem conhecer a história de Elias. Ele estava no Monte Horebe, e ali ele estava com muito medo, porque Jezabel, mulher de Acabe, mandou uma mensagem para ele, falando para ele que ia matar ele, porque ele tinha matado todos os profetas de Baal. E aonde começa essa história? Eu vou só resumir para vocês, mas é um pouquinho grande. Tudo isso começa lá em 1 Reis, capítulo 16. E aí fala o seguinte: lá no 1 Reis, capítulo 16, Acabe ele se casa com Jezabel. E Acabe era rei do povo de Israel. Então, quando ele se casa com Jezabel, ele faz algo que é abominável aos olhos do Senhor. Porque Jezabel, ela adorava Baal. E ela era filha de Et-Baal. E aí, onde que entra Elias nessa história? Como Acabe, que era rei de Israel, estava governando ali, tinha feito um poste para Deus Azerá, tinha feito uma estátua para o Deus Baal, estava fazendo, Deus falso, né, gente? Estava fazendo tudo que desagradava ao Senhor. Deus pega Elias, profeta dele, e envia para ir falar com Acabe. E aí Elias, gente, cheio de ousadia, cheio de coragem, fala isso lá no capítulo 17, ele, no início, no versículo 1. Fala que ele vai lá e fala para Acabe assim, não vai chover uma gota de água e nem orvalho até que saia a palavra da minha boca, que é para chover novamente. Então aí você já vê uma ousadia de Elias. Aquele mesmo homem que pediu lá no capítulo 19 para morrer, era o homem que estava sendo usado por Deus ali no início. E aí o que acontece? Como ele tinha predito uma seca, Deus vai e fala para ele assim, Elias, sai desse lugar e vai lá para um lugar que tem um riacho e nesse lugar você vai beber daquela água. Então, levou ele lá para um riacho que chama Querite. Isso vai falar lá para vocês no capítulo 17, no versículo 1 mesmo. E aí, Deus vai e ordena para ele, no versículo 5, manda ele ir lá para esse riacho e lá manda os corvos sustentarem ele. Gente, olha que coisa engraçada. Eu acredito que vocês já ouviram pregações de pessoas falando, dos corvos que sustentaram Elias, porque corvos são animais muito egoístas. E isso mesmo, Deus manda os corvos levarem carne e pão para Elias, de manhã e à noite. Então ele estava ali, naquele riacho, ele bebe daquela água até aquele riacho secar e come daquela comida que os corvos levam para ele. Então você vê o cuidado de Deus com Elias.
Elias foi obediente ao Senhor e Deus estava cuidando dele, não deixando faltar alimento, usando coisas improváveis para poder sustentá-lo. Eu acredito que vocês aqui já viveram coisas improváveis com o Senhor, né? De acontecer um milagre, você pensa assim, nossa, isso só pode ter sido Deus na minha vida. E isso foi os corvos ali alimentando Elias, sustentando ele. Mas aí, continuando, gente, Elias vai sair dali e vai para a casa da viúva, lá em Sarepta. E eu estou contando todo o contexto de Elias para vocês verem como que ele viveu coisas maravilhosas com o Senhor. E ele chega nessa casa dessa viúva, e o Senhor fala assim para ele, vai lá em Sarepta, se aloja na casa dessa viúva, e lá ela vai te dar água e comida para você comer. Aí Elias chega lá e fala com ela assim, me traz um pouquinho de água. Aí ela vai toda animada, porque tinha água ainda na casa dela, né? Fala, vou lá pegar água para Elias, um profeta aqui na minha casa. Só que ela não estava acreditando muito que ele era um homem de Deus, gente. E aí ela vai e pede ele para trazer água. E aí ele pede ela para trazer água. Quando ela vai buscar, ele fala assim, mas traz também um pouquinho de pão. Quando ele fala assim, ela fala assim, meu Deus, é certo que não tenho nem um pouco de pão. Tenho um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija. Mas eu e meus filhos comeremos e morreremos depois que comermos. Então a gente vê que aquela viúva ela estava sem esperança, porque ela pensou assim, vou comer um pouquinho, o que dá para hoje, e depois vou morrer, eu e meu filho. E aí Elias vai e lança uma palavra sobre ela, porque Deus não enviou ela ali à toa. Deus enviou Elias ali com um propósito. E Elias fala aquilo que muita gente conhece, né? A farinha da tua panela não se acabará, nem o azeite da tua botija diminuirá, até o dia que o Senhor fizer chover sobre Israel. Por quê? O dia que o Senhor fizer chover, ela vai poder plantar de novo e colher. Como estava a terra seca, eles estavam vivendo daquilo que eles tinham. Então você vê que Deus usou Elias ali também, na casa daquela viúva, para fazer um grande milagre. E Elias estava ali hospedado. Aí sabe o que acontece, gente? O filho da mulher adoece e morre. Aí Elias pensa, meu Deus, misericórdia. E aí, quando o filho dela morre, ela chega desesperada para Elias e pensa assim, será que foi o meu pecado que levou isso a acontecer? E às vezes a gente passa por alguma situação difícil, alguma frustração, e a gente pensa assim, nossa, será que foi o meu pecado? Ou fulano olha para a pessoa que está lá passando uma prova e fala, nossa, deve estar pecando muito para estar passando aquela luta que ele está passando. Porque as pessoas têm a mania de julgar, de tirar conceitos, tirar primeira imagem, antes realmente de conhecer o que está passando. E aí ela achou que era por causa dos pecados e iniquidades dela que Deus tinha levado o filho dela, deixado o filho dela morrer. Aí Elias, gente, pega o filho dela nos braços e leva aquele filho para o quarto mais alto. E chega ali naquele quarto mais alto, ele ora. E ele ora lá e fala, Deus, não deixe que isso aconteça. Lá no capítulo 17, eu vou só ler para vocês verem. No versículo 19, Elias vai falar assim para ela, dê-me o seu filho. Ele o tomou dos braços dela e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e se deitou em sua cama. Então clamou o Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, por que afligiste também esta viúva com quem me hospedo, matando o filho dela? E aí a história fala que ele se estendeu 3 vezes em cima dela e clamou o Senhor para que devolvesse a alma àquele menino. E isso acontece. E sabe o que acontece no final, gente? O filho dela revive. E aí, quando ele entrega o filho dela para ela vivo, aquela viúva fala assim para ele, lá no versículo 24, agora eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor da sua boca é verdade. Então Deus tinha enviado alimento para aquela mulher através de Elias, e mesmo assim ela não tinha acreditado que ele era homem de Deus. Ela precisou ter um segundo sinal para ela acreditar que Deus estava na casa dela através de Elias. E às vezes na vida da gente também é assim. A gente passa por circunstâncias, situações, que Deus manda um sinal simples, mas a gente está querendo uma coisa muito mirabolante. Só que aí quando vem a luta, vem a dificuldade, a gente fica assim, meu Deus, será que é por causa que eu fiz alguma coisa errada? Mas Deus usou aquela situação ali improvável, aquela situação de morte, para realmente a palavra dele ser conhecida e ele ser conhecido. Porque aí ela falou, Elias, realmente eu reconheço que você é um homem de Deus e a palavra do Senhor habita na sua boca. Então que a gente esteja mesmo, sempre prontos, para passar aquilo que o Senhor tiver para nós. E aí, chegando no 18, quase chegando no 19, que foi onde eu li com vocês no início, Deus manda ele sair da casa da viúva e ir lá para o monte e se apresentar primeiro antes a Acabe. Que ele fala assim, Elias, eu vou mandar chover de novo na terra de Israel. E aí, gente, vem e acontece uma coisa. Quando Elias vai e se encontra com Acabe e fala para ele assim, olha, eu preciso que você reúna todos os seus 450 profetas de Baal, porque vai vir chuva novamente sobre a terra de Israel. Mas agora nós vamos ver quem que é Deus. Se é o Deus falso de vocês, Baal,
ou se é o Deus de Israel que realmente é Deus. O que mandar fogo sobre o holocausto, esse realmente é Deus. E aí Deus vai e usa Elias para isso. E aí lá no capítulo 18, no versículo 20, vai falar assim, ó. Então Acabe enviou mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse: até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. E se Baal é Deus, sigam-no. Então Elias falou para eles: olha, até quando vocês vão ficar pulando de um lado para o outro? Vocês ficam em cima do muro, vocês não sabem o que vocês querem. Uma hora vocês estão adorando a Baal, uma hora vocês estão adorando ao Senhor. É tipo assim, às vezes, por exemplo, às vezes eu estou aqui na igreja e outra hora eu estou lá numa festa, né, de bebida liberada, fazendo tudo que não deve, tudo aquilo que desagrada ao Senhor, ficando, bebendo todas. Será que Deus está se agradando dessas atitudes nossas? Então a gente tem que tomar muito cuidado, gente. Cuidado com aquilo que a gente está fazendo, porque com Deus a gente não brinca. Às vezes a gente acha que Deus não está vendo, mas Ele está o tempo todo presente na nossa vida. E tem vezes que a gente fala assim: ah, Senhor, eu preciso sentir a Tua presença, eu quero que o Senhor esteja presente na minha vida, só que o Senhor está presente. E às vezes é a gente que não está presente nele. Porque se a gente não se apresenta a Ele, não tem como a gente se chegar e ter relacionamento com Ele. O relacionamento não funciona com uma pessoa só, ela funciona com duas. Deus está o tempo todo. Será que a gente está o tempo todo? E aí olha o que acontece. Ele vai e fala para eles, né? Vocês ficam andando de um lado para o outro. Aí ele continua: porém o povo não disse uma só palavra. Então Elias disse ao povo: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Então, gente, Elias estava sozinho defendendo o nome do Senhor ali, com toda a autoridade. E profetas de Baal tinha 450. E aí eu vou pular um pouco. Lá no versículo 25 Elias fala: Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem no primeiro, porque vocês são muitos. Depois invoquem o nome do Deus de vocês, mas não ponham fogo na lenha. Então eles fazem uma lenha lá, pegam o novilho, eles podem escolher o novilho, aí eles vão lá, escolhem os 450 profetas, colocam sobre a lenha esse novilho, picam ele em pedaços, e aí fala para eles invocarem o Deus dele para enviar o fogo. E aí sabe o que acontece? Eles ficam lá invocando e nada acontece. Olha o que acontece, lá no versículo 28, capítulo 18. E eles clamavam em altas vozes e se cortavam com facas e com lanças, segundo o seu costume, até ficarem cobertos de sangue. Passado o meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então aquele povo estava ali se cortando, se sacrificando, clamando por fogo e nada acontecia, porque eles estavam clamando a um Deus morto, um Deus criado por homens, um Deus que não existe. E aí, gente, vem Elias até faz uma brincadeira, ó. Então Elias vai e fala com eles assim, ó: se aproximem-se de mim. E aí ele fala para o pessoal fazer tipo um rego mesmo em volta da lenha, coloca o animal e fala assim, ó: joga 4 cântaros de água e joga 3 vezes. Que ele queria que jogasse muita água mesmo, porque ele queria mostrar que o Deus que ele servia é Deus, né? Que o nosso Deus é Deus. E aí, ó, lá no versículo 36, ele fala assim, ó: quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo que Tu és Deus em Israel e que eu sou o Teu servo e que segundo a Tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, Senhor, é Deus, que fizeste o coração deles voltar para Ti. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então Elias disse: prendam os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Eles os prenderam e Elias fez descer até o ribeiro de Queriote e ali os matou. Então, gente, você vê que Elias, ele invoca o nome do Senhor, né? Ele oferece um sacrifício, porque naquele tempo era necessário para você chegar a Deus ter um sacrifício. Depois que Jesus morre na cruz por nós, não é necessário mais esse sacrifício, né? De matar um animal. Mas ele vai e faz todo aquele sacrifício ali e o Senhor manda fogo sobre aquele holocausto. E aí as pessoas começam a gritar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então Deus usa ali Elias para fazer um grande milagre ali. E todas aquelas pessoas ficaram surpresas, né? Porque eles estavam vivendo uma vida de engano e muitos se voltaram para Deus. E aí Elias vai e fala para Acabe que vai voltar a chover em Israel. Tinha parado de chover, mas ali naquele momento Deus fala que a chuva iria voltar. E aí chegando lá no capítulo 19, que é onde nós lemos,
que Elias ele pede a morte. No versículo 1 fala assim, ó: Acabe contou a Jezabel, a esposa dele, tudo que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer: que os deuses me castiguem se amanhã a estas horas não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. E, gente, Elias ficou com muito medo, porque ele estava sozinho, ele não tinha nenhum ajudante. A Bíblia relata que tinha um servo com ele, que andava com ele, mas não tinha mais nenhum profeta com ele, igual os outros profetas tinha muitos lá com eles. E tem situações na nossa vida que parece que a gente está sozinho também, que a gente está diante de uma grande avalanche, uma grande tempestade, e parece que a gente não tem ninguém, que está sozinho, e a gente começa a ficar desesperado. Aí sabe o que Elias fez? Ele saiu correndo com muito medo, ó. Aí continuando, fala assim, ó, versículo 5. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Elias olhou e viu perto de sua cabeça um pão assado sobre as pedras em brasa, um jarro de água, comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Então, gente, o tema da palavra é: saia dessa caverna. Deus manda Elias para ir para aquele lugar, para o Monte Horebe, mas Deus não manda Elias entrar para a caverna. Até então, Elias estava obedecendo a tudo ao Senhor, mas ali ele entra para uma caverna onde é escura, onde não tem ninguém, e ele estava com o pensamento de tirar a vida. Ele tinha falado: Senhor, um pouquinho antes ele tinha falado, sentiu vontade de morrer e orou, né? Ele sentiu vontade então de morrer. E eu não sei se vocês já passaram por essa situação. A gente está falando, né, de Setembro Amarelo, né? Fazendo a campanha contra o suicídio, mas tem pessoas que às vezes estão nessa situação, que sente aquela vontade de morrer e acha que não tem mais jeito, que não tem mais solução, entra para a caverna, que simboliza um lugar escuro, onde não tem ali nada, não tem ninguém, não tem nenhuma luz, só tem coisas escuras, e parece que naquele lugar escuro as setas começam a aumentar, os pensamentos negativos começam a aumentar, o desejo de morte vem e começa a assolar, o desânimo, a preguiça. E eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já passei por isso na minha vida. Já passei por situações que eu só queria ficar dentro do quarto, trancada, chorando, e falava: Deus, eu não quero sair daqui porque eu acho que não tem solução para essa situação. Porque eu achava mesmo, porque eu só estava vendo aquilo que meus olhos estavam vendo. Vocês viram quando eu falei da viúva de Sarepta, que ela olhou para o pouquinho de farinha que tinha na panela dela e o pouquinho de azeite, ela olhou e falou: só tem isso aqui, depois a gente vai comer e morrer. Ela só conseguia ver o que os olhos dela estavam vendo, mas ela não conseguia perceber o espiritual. Só que quando a gente firma com o Senhor na presença dEle, Ele não quer que você fique vivendo pela sua visão terrestre. Ele quer que você viva pela sua visão espiritual. Eu vim com essa blusa da águia, porque a águia, quando vocês verem, se vocês forem ver a história dela, ela anda no alto. Ela vê tudo de cima. E o Senhor, Ele quer dar esse tipo de visão para nós. O Senhor, Ele quer falar aos nossos corações. Ele quer, sabe, se fazer presente, ser nosso amigo. Só que às vezes a gente quer muitos milagres, a gente quer muitos sinais. E olha o que Elias pede para o Senhor. Ele quer ver o Senhor de uma forma mirabolante. Mas olha, lá no versículo 10, capítulo 19, ele respondeu para o Senhor, quando o Senhor perguntou para ele o que ele estava fazendo ali. Aí ele foi e falou: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu e eles estão querendo tirar minha vida. Então lhe foi dito: saia daí, fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um som suave, um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e saindo pôs-se à estrada da caverna. Eis que a voz do Senhor lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Então, gente, a gente vê que veio um grande
terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Mas veio um som suave, um sussurro suave, e o Senhor estava presente naquele sussurro. Então, às vezes, a gente quer ver o Senhor fazer as coisas de uma forma assim, mirabolante. Ah, Deus, eu quero ver fogo cair do céu, quero ver um terremoto acontecer, para essa causa que eu estou esperando uma resposta no Senhor. Mas às vezes o Senhor está ali falando no ouvido da gente, mas a gente está tão com os olhos fixos em outro lugar que a gente não consegue ouvir a voz dele. E aí, continuando, ó, o Senhor fala para ele: o que você está fazendo aqui, Elias? O Senhor pergunta para ele de novo: o que você está fazendo aqui, sendo que eu não ordenei que você estivesse aqui? Gente, vocês acreditam que o Senhor, Ele quer que a gente esteja numa vida, rejeitando a vida que Ele nos deu? Sendo que Ele deu vida em abundância para a gente? A palavra dele fala lá em João 10:10, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Então quem quer matar a vida é quem? O diabo. Mas o Senhor veio para trazer vida e vida em abundância. Então quando a pessoa se esconde dentro de uma caverna, que fica ali com desejos terríveis contra a própria vida, você acha que esse é o desejo do Senhor para ela? Jamais. O Senhor, Ele tem desejo de paz, de vida em abundância e coisas excelentes. Só que isso não nos inibe de passar frustrações, de passar lutas. E Elias, ele não soube lidar, né? Ele teve um conflito de emoções dentro dele. E assim, é normal a gente ter conflitos de emoções. É normal a gente às vezes estar lá em cima, a gente está aqui embaixo. O que não pode é se acomodar com a situação quando a gente está lá embaixo. Aquele dia que você acorda desanimado, sem vontade, né, de fazer devocional, que às vezes sua agenda está lotada e você fala: misericórdia, será que eu vou dar tempo? Seu primeiro compromisso é 6 horas da manhã e o último é 9:30 da noite. Aí você fala: Deus, que tempo que eu vou tirar para o Senhor? Vai orando, já sai ali às 6 horas, já vai orando com o Senhor. E se sobrar uns 10 minutinhos ali na hora, lê a Bíblia. Mas se não der tempo, conversa com o Senhor, conta tudo para Ele. Fala: Senhor, hoje eu não consegui tirar um tempo de excelência para o Senhor. Seja sempre sincero, porque Jesus, Ele quer isso do nosso coração, sinceridade, verdade. E aí, gente, o que Deus faz para Elias? Como Elias vai e fala isso para o Senhor, finalizando aqui os textos que eu estava lendo, fala assim, ó: então o Senhor disse a Elias: vá, volte ao seu caminho para o deserto, lá no versículo 15. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, como profeta em seu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Então, assim, Elias estava se sentindo sozinho, mas aí Deus vai e manda profetas para poder estar com eles, e um deles é Eliseu. Se a gente continuasse a história, a gente ia ver a caminhada de Elias junto com Eliseu, né? Elias treina Eliseu para poder estar ali. E aí, gente, ele fala que ele conservou 7.000 pessoas em Israel que adoravam a Deus para estar junto com ele. Então, ele não estaria mais sozinho. Então, se a gente parar para pensar nessa história, o que eu posso pegar dela para mim? Vai ter dias que vai querer nos jogar dentro da caverna. Vai ter dias que a gente vai ficar mal, né, como eu falei, mas que a gente saia dali, como o Senhor falou. O que você está fazendo aí? Saia para fora, não fica ali não, peça ajuda, sabe? Se você está sem vontade de ler a Bíblia, sem vontade de orar, peça ajuda, chama alguém de confiança da igreja, alguém que é crente, e fala: olha, eu estou querendo aprender mais sobre a palavra de Deus, estou querendo treinar mais, né, os dons com o Senhor, quero adquirir dons com o Senhor, quero mergulhar no Senhor, viver uma vida mesmo de verdade com o Senhor, em redenção à sua palavra. E isso não significa que vai nos, privar das lutas. Elas vão vir, mas os nossos olhos vão estar em cima, não vão estar embaixo nela. E, gente, eu tenho uma menina que eu conheço, que uma vez ela passou por esse desejo de vontade de morrer muito forte. E ela estava na casa dela, ela tinha 14 anos, e é um testemunho que eu conheço. E ela estava na casa dela, e todos os dias o pai dela chegava muito bêbado. E o pai dela chegava bêbado e afrontava a mãe, o irmão, ela, afrontava todo mundo. E aí ela ficava muito mal com aquela situação. E ela ficava: Deus, até quando? Ela tinha saído da igreja por um tempo, mas ela voltou, aos 14 anos dela, e estava buscando a Deus. E aí todos os dias o pai dela chegava, daquele jeito. E aí ela saía da igreja e ia para casa toda feliz. E quando ela chegava em casa, que ela via o pai dela naquela situação, ela ficava: Deus, eu acho que não tem mais jeito. Porque eu vejo a minha família, eu acho que para mim não vai ter jeito de eu ter um casamento. Porque o que eu tenho aqui de padrão é esse. Eu não consigo acreditar num casamento de verdade. Eu não consigo acreditar na verdade, porque na minha casa só habita mentira. E aquela menina, ela estava deixando se levar por aquilo ali. E aquilo gerou muitos traumas na vida dela. Ela já tinha vários complexos de inferioridade, complexos de várias coisas.
E tudo de ruim ela estava jogando dentro dela, deixando habitar dentro do coração dela. Até que um dia o pai dela chegou muito bêbado dentro da casa dela. E aí ela foi e falou assim, não, eu vou ter que dar um jeito, eu vou conversar com meu pai. E essa menina foi lá e conversou com o pai dela. Falou, pai, aqui em casa, eu e minha mãe, ela falou em nome da mãe dela, eu e minha mãe queremos que o Senhor viva uma vida correta e de verdade. Nós queremos que o Senhor seja íntegro aqui dentro, se o Senhor quiser viver junto com a gente. E ela era muito novinha, né, gente? E aí o pai dela, bêbado, pega uma faca e fala assim, já que você acha que você é dona da verdade, agora eu vou acabar com sua vida. E vai para cima daquela menina para matar ela. E aí ela fica desesperada, a mãe dela entra, o irmão entra, o caso fica tão sério. E todas as vezes quando ele chegava bêbado, mesmo sem ela falar nada, só dela olhar para o pai dela já pegava a faca e falava que ia matar ela. Um dia essa menina ela foi para dentro do quarto dela e falou assim, Jesus, basta, pode tirar a minha vida, não aguento mais, porque eu não estou vendo melhoras. Todas as vezes que eu peço ao Senhor para ser a resposta, eu estou vendo as coisas piorarem. O meu pai está piorando, a situação aqui na minha casa está se desvastando. Onde que eu vou achar a resposta, Jesus, se eu estou orando ao Senhor e está tudo piorando? Só que ela, toda vez, ela intervia, ela não sabia ficar em silêncio. Então, ela falava e não sabia que ela falando iria piorar a situação. Porque o pai dela não estava, né, em condições de ouvir. E ela não entendia que a luta dela não era contra o homem, mas contra principados e potestades. E aí, todos os dias, quando ela chegava em casa ao anoitecer, ela falava, Jesus, pode voltar, pode levar a minha vida, eu já não tenho mais vontade de viver, porque essa situação eu creio que não tem mais jeito, eu não tenho mais expectativas de vida. E essa menina, gente, era eu. Quando eu estava no meu quarto e eu fazia essa oração para o Senhor, eu falo assim para vocês, eu fico até emocionado, porque eu vejo de onde Deus me tirou. Eu não sabia de nada, eu achava que eu estava pedindo para Deus uma coisa que... sabe, na hora era o que ia me sustentar. Mas eu não sabia naquele momento que o que eu precisava fazer era ali pedir perdão para o meu pai. Pedir ele perdão pela raiva que eu sentia, pelo sentimento ruim que eu sentia naquele tempo. E aí sabe o que aconteceu? Um dia eu vim na igreja, e aí todas as vezes eu orava para Deus e falava, Deus, me dá a oportunidade de pedir perdão para o meu pai. E aí um dia eu vim na igreja, e aí eu cheguei aqui na igreja, eu falei, hoje eu vou pedir perdão para ele. Porque todas as vezes que eu chegava para pedir perdão, ele chegava em casa, às vezes estava nós dois sozinhos, e eu falava assim, é hoje. Aí não dava tempo, ele saía correndo. Eu falei, não deu tempo, passou a oportunidade. Aí eu falei, Jesus, se o Senhor voltar amanhã, o Senhor me dá a oportunidade de eu pedir perdão ao meu pai. Eu não quero ficar para trás. E eu também quero, né, ter certeza que eu e meu pai e minha casa serviremos ao Senhor e seremos salvos. E eu sentia que era necessário aquilo ali para mudar a história na minha casa. E aí, gente, um dia eu saí daqui da pregação e fui para casa. E quando eu cheguei lá, meu pai estava deitado e ele estava muito bravo comigo naquele dia. Porque eu saí sem falar nada com ele. Eu falei só com minha mãe, mas não foi por mal. E aí eu esqueci de avisar ele. Quando eu cheguei em casa, ele estava lá bravo demais. E ele brigou tanto comigo que eu falei, pronto, ele vai querer me matar. E aí eu tinha muito medo do meu pai. Só que eu falei, Jesus, não deixa esse medo tirar o meu desejo de pedir ele perdão e de ter um relacionamento verdadeiro. Porque eu via as pessoas com a família e eu ficava assim, nossa, eu queria isso também na minha casa. Só que eu sabia que o passo, ele precisava vir de mim. E aí, nesse dia eu falei, não, pode acontecer, pode cair chuva, canivete, tempestade, o que for, que eu vou lá falar com ele. E aí ele estava deitado no quarto dele e eu fui lá. E quando eu cheguei lá, eu bati na porta e ele falou, eu não quero receber ninguém não. Eu falei, não, mas eu vou entrar. Aí eu cheguei lá, já comecei a chorar, porque eu sou muito sentimental e eu me expresso muito. Se eu estou triste, eu estou triste. Se eu estou feliz, todo mundo vê. Eu sou aquele tipo de pessoa que aparece mesmo. E aí, naquele dia, eu cheguei lá e falei, pai, eu quero te pedir perdão. Aí, o que é essa perdão, menina? Eu falei, não, eu quero te pedir perdão. Porque esse tempo todo eu guardei uma raiva no coração do Senhor, que nem o Senhor sabe. E eu estava com muito rancor e muito triste pelas coisas que o Senhor estava fazendo aqui dentro de casa, por todas as coisas que o Senhor fez com minha mãe, e eu pegava raiva e estava guardando isso comigo desde os meus 7 anos de idade. E hoje eu já tinha 14 anos, eu falei, hoje eu já tenho 14, e não dá para continuar a vida desse jeito. Então eu quero te pedir perdão de todo o meu coração. E aí ele começou a chorar e falou, para com bobeira, menina, não existe esse trem, não. Eu falei, não, me dá um abraço aqui, e eu falei, te amo, e falei, a partir de hoje eu quero falar te amo para o Senhor sempre. E, gente, a partir daquele dia, a minha vida com meu pai mudou. O relacionamento lá em casa mudou. Porque eu ficava esperando que meu pai tivesse uma atitude de transformação lá na minha casa para a história lá mudar. Mas eu esquecia que, às vezes, era eu que precisava ser transformada para que tudo lá fosse transformado também. Então, depois daquilo ali,
A gente ficou assim, best friends. Hoje, onde meu pai vai, ele fala bem de mim. Ele fala que eu sou o tesouro dele. Aonde ele me vê, ele chora. Ele fica todo alegre. O Vinícius mesmo sabe, quando ele vê meu pai falando de mim, ele fala com toda alegria. Ele tem um orgulho tão grande quando ele me vê, que eu fico feliz de ver isso. Mas isso se veio por quê? Porque eu tive que quebrar todos aqueles paradigmas que estavam dentro de mim e falar: Jesus, não tem como eu te servir pela metade. Não tem como eu ficar nesse mundo de vazio, de escuridão, de tristeza, dentro dessa caverna, sendo que o Senhor tem uma vida para mim maravilhosa. E eu não acreditava em casamentos, né, gente? E glória a Deus, Deus me deu um maravilhoso. E assim, Deus foi transformando tudo, foi restituindo tudo. E eu fui vendo as coisas acontecendo. E se vocês me perguntarem, seu pai se converteu? Não, meu pai não se converteu. Ele ainda continua bebendo, ele ainda continua vivendo coisas, né, que eu não agrado. Mas eu amo ele da mesma forma, porque eu aprendi a amar ele, independente dos atos dele. Porque quem sou eu para julgar as atitudes dele? Eu tenho que amar a pessoa, eu não tenho que amar o pecado. E a minha luta não é contra ele, é contra principados e potestades. Então sempre se lembre disso. Se você tiver alguma pedra no seu caminho, alguma coisa que vier para tentar te afligir, a sua luta não é contra a pessoa, mas é contra os principados e potestades. E o Senhor, Ele vai te dar vitória. Então, que você não fique carregando peso na sua vida. Era essa a palavra que eu tinha para vocês. Eu quero chamar a equipe de louvor aqui.